Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar por alguns instantes? O Evangelho de hoje, que nós escutamos, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, nos apresenta estas duas curas. Nos apresenta a cura, e podemos dizer, na verdade, a ressurreição, ou para usar um termo mais correto, trazer à vida novamente de uma menina de 12 anos, e também a cura desta mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. São Mateus ele não coloca os detalhes, mas o Evangelho de São Lucas traz com mais detalhes, até mesmo provavelmente porque São Lucas, médico, então ele traz alguns detalhes a mais. Mas, ao olharmos para essas duas realidades, o que temos em comum é justamente este período. Uma vida que está sendo ceifada com 12 anos e uma vida que já não existia há 12 anos. E Jesus, então, é capaz de trazer a vida nova, tanto para aquela que há 12 anos não vivia, porque o outro evangelho vai dizer justamente que ela dispensou todos os bens que ela tinha, que ela foi enganada, e nós sabemos que por conta da realidade da religião, ela então, por ser, está ali sempre com hemorragia, sangrando, então ela era considerada impura, ela não poderia estar abertamente nos lugares, uma vida de privação. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, uma jovem, menina, 12 anos, que ali a vida dela está chegando ao fim. Dois sofrimentos distintos, que num determinado ponto da história encontram Jesus. E ao encontrar Jesus, aquilo que era então dor, aquilo que é sofrimento, deixa de existir. Mas o que fez com que esta dor, este sofrimento, deixasse de ser presença? A fé que a mulher, mas a fé que este pai tem no poder e na capacidade de Jesus. E aí, quando nós olhamos para esse pai que vai ao encontro de Jesus e fala, desce, São Lucas vai dizer que ela está gravemente enferma, Mateus já coloca como que ela acabou de falecer, mas aquele pai, mesmo assim, ele vai ao encontro de Jesus, porque ele tem a consciência que Jesus é capaz de realizar algo. Ele tem a fé dentro do coração dele de que Jesus é capaz de realizar algo. E ele vai acreditando, mesmo que as dificuldades vão aparecendo, e as dificuldades vão aparecer até o último instante. Quando ele já está na casa dele,
quando ele está subindo para o quarto e que Jesus fala assim: confia em mim. As pessoas que estão ali começam a dar risada, muito provavelmente falaram para ele, para este pai: acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Ela se foi. Acolha isso, conviva com isso. Não tem mais volta, não tem outro jeito. Mas Jesus olha e fala assim: confia em mim. Confia naquilo que eu sou capaz de realizar. A fé que você teve até esse momento, ela tem que continuar. Ela não pode parar por conta de uma dificuldade ou de uma realidade que apareceu de último instante. Não, continua confiando. Continua acreditando. E porque aquele homem continuou acreditando, ele viu o milagre realizar na vida dele, porque um pai e uma mãe, quando a graça acontece, algo de bom acontece com o filho, acontece também dentro dele. E aquele pai, então, que tinha perdido esta menina tão jovem, ele a tem novamente para poder viver ao lado dela. A fé de alguém que intercedeu. No outro lado, nós temos a fé própria da pessoa que confia, que acredita, que perseverou durante 12 anos, não desistiu daquilo que estava vivendo, buscou a medicina, buscou o tratamento, mas quando ela percebeu que estava passando aquele homem que tinha algo diferente, ela acreditou no fundo do coração dela. E ela dá um testemunho imenso, dizendo que nem precisa da palavra dele, que não precisa de tocar ele, mas que ele é tão poderoso que apenas tocando a sua veste, ela seria curada. E a fé dela faz com que ela não somente é curada, mas como o próprio Senhor declara: a tua fé te salvou. Então ela volta para casa, salva e curada, curada e salva. E é isso que o Senhor deseja realizar em cada um de nós. Ele deseja que a gente vá além, porque essa mulher também teve que superar dificuldades, porque essa mulher também teve que superar situações que estavam ali, não somente, porque São Lucas vai dizer que estava uma multidão, que estava todo mundo comprimindo a Jesus, e ela dá um jeito, passa no meio do povo, corre o risco de se expor e sofrer as consequências daquilo, mas a fé dela impulsiona ela a ir também contra tudo e contra todos, para que em Jesus ela alcance a graça. Na nossa vida também vai ser desta forma. Muitas vezes, aqueles que estão próximos ao nosso lado vão dizer: não tem mais jeito. Vão dizer: não aproxima não. Ou até mesmo aqueles que são contrários a nós vão de alguma forma querer com que a gente desista da nossa caminhada de fé por conta de uma dor, por conta de algo que não está bem na nossa vida e que nós não entendemos que o sofrimento também, quando vivido em Deus, ele é sinal de salvação, como foi salvação para esta mulher. Mas nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, nós sejamos não somente tocados pelo Senhor, não somente tenhamos a fé de ir ao encontro e de tocar o Senhor, mas que acima de tudo, porque nós acreditamos e confiamos, nós um dia estaremos com Ele no reino dos céus. Quero convidar você a ficar em pé e vamos rapidamente pedir esta graça ao Espírito Santo de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo a graça da fortaleza neste dia, a fortaleza na fé, a fortaleza como esta mulher que não desistiu, perseverou porque ela queria a cura. E quando ela percebe que o Senhor estava passando, no fundo do coração dela, ela tinha certeza que Ele era capaz de realizar aquilo que ela procurou durante 12 anos. Ou a fé deste pai, que mesmo diante daqueles que estavam falando, acabou, não tem mais o que fazer,
ele continuou acreditando, confiando. E tanto a filha como esta mulher encontraram não somente a cura, mas também a salvação. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu ser neste dia, Senhor. Fortalece, Senhor, aquilo que precisa ser fortalecido. Sim, Senhor, se eu tenho dado, Senhor, atenção, se eu tenho dado ouvidos àquele, Senhor, que tem me afastado de Ti, mostra-me, Senhor, o caminho que conduz a Ti, Senhor. Sim, Senhor, se eu tenho cansado, Senhor, porque as dificuldades têm aparecido, como apareceram na vida desta mulher hemorroísa, como apareceram, Senhor, na vida dela, quando ela queria se aproximar de Jesus e as pessoas não permitiam, mas com fé ela vai e toca ao menos o manto dele. Sim, Senhor, me dá esta fé, Senhor, que mesmo no mínimo eu possa, Senhor, acreditar, confiar e caminhar contigo, Senhor. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda Teu fogo. Dá-nos Teu poder. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, manda Teu fogo, dá-nos Teu poder. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos aqueles que neste momento estão nos acompanhando e que têm passado, Senhor, por sofrimentos, Senhor, pela perda. Pessoas que perderam entes queridos. Fortalece, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles acreditem, acima de tudo, na ressurreição para a vida eterna. Que eles entendam, Senhor, que, acima de tudo, o Senhor não os abandonou, o Senhor está com eles. Mas Te peço também, Senhor, para aqueles que sofrem há tanto tempo com enfermidades. Que eles encontrem a fé em Ti, Senhor. A fé, Senhor, que se for da Tua vontade, aconteça um milagre, mas a fé que fortalece, que faz continuar lutando contra tudo e contra todos. Sim, Senhor, envia, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, para que desta forma, cada um de nós possamos ser fortalecidos naquilo que hoje trazemos como dores, feridas, traumas, e assim, Senhor, um dia, aí sim, estaremos contigo na glória, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, mas apenas a alegria e a felicidade eterna. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.